Glória a Deus, boa noite. Saúde dos irmãos capazes do Senhor, amém? Glória a Deus, estamos aqui nessa noite. Aos irmãos da live também. De manhã eu fui muito demorado em falar com o pessoal da live, um pessoal muito participativo, muito ativo no nosso grupo. Graças a Deus por isso. Os irmãos têm essa oportunidade de participar do culto, mesmo não estando, né? Estar escutando a palavra, ser renovado pela palavra, como nós fomos pela manhã. Mas nessa noite, abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 23. 23. Salmos 23. Glória a Deus, Senhor. Amém? Vamos ler. O Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me na vereda da justiça por amor do teu nome. Mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos com muita calma, pode colocar a sua Bíblia no seu banco. Esse momento, o momento de agora, é o momento em que deixamos todos os problemas para trás. É o momento em que nós prestamos de fato o nosso culto, esquecemos de tudo que tem nos afligido, pois sabemos que Deus está no controle. Sabemos que diante dessa situação toda que tem se tornado o mundo, o Senhor Ele tem o seu controle. Esse é o momento em que nós prestamos um culto depois de uma semana inteira. Depois de uma semana inteira longe da igreja. Senhor Deus, recebe o nosso culto nessa noite, Senhor. Toma, Senhor, a nossa adoração, Pai, receba a nossa adoração, Pai amado, que é única e exclusivamente para Ti. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti e somente para Ti, ó Deus. Que de fato, Senhor, venhamos ser ofertas, ó Pai, vivas em Teu altar. Que venhamos a nos doar a Ti, a nos entregar a Ti. Derramar a nossa alma em Ti, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Toma, Pai amado, os louvores que serão louvados. A cada um que adentrar por essas portas, ó Deus, fala, ó Deus, aos corações. Seja conosco, Pai, seja com cada um. Aqueles que nos assistem pela live, que nos escutam pela live. Toma cada um, Senhor Jesus. Muito obrigado por esta oportunidade de estarmos na Tua presença. Amém. Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor. Nós louvamos ao Senhor Jesus com muita alegria nessa noite. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou
a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só devo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das manhãs mãos é pra dizer que te pertence a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence o Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não me esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia. Jesus mudou, Jesus acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence o Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence o Deus. Jesus mudou, Jesus mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Jesus acreditou e isso é tudo, só vivo pra Jesus. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence. Vamos declarar sua igreja. A honra, a força e o louvor a Deus e o levantar é pra dizer que te pertence o Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence o Deus. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Aquele que mudou a nossa história e fez o que ninguém podia imaginar. Aleluia. O nosso abrigo, o nosso refúgio, a nossa torre forte, a nossa rocha. O Senhor é a minha luz, o Senhor é minha luz e salvação. Não temerei, eu não temerei. A minha força em dia, a minha força em dias de tribulação. Não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado
libertador, libertador meu. e eu Viverei só para ti, proclamarei teu nome pra sempre. Tu és meu abrigo, Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. só em ti, Senhor, a nossa luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. A minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador. declare isso nessa noite, eu viverei. Que seja uma verdade, Senhor, só para ti proclamarei teu nome pra sempre. Tu és meu abrigo, Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. e só em ti, Senhor, nós encontramos abrigo, proteção. A quem nós temeremos, a quem nós temeremos, se o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Se o Senhor tem os seus propósitos já determinados, Senhor, a quem nós temeremos? Se o Senhor tem o controle de todas as coisas, Senhor, a quem nós temeremos? Por que temer, como foi falado de manhã? O nosso refúgio em tempos de angústias é o Senhor. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Declare isso nessa noite, o Senhor é bom. O Senhor é bom, meu refúgio em tempo. Está passando por angústia, está passando por aflição. O Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bonança, o Senhor é bom da mesma forma. Em tempo de Angústia, só Ele é bom. O Senhor é bom, Tu és bom, Deus. meu refúgio Em tempos de angústia, mais uma vez. O Senhor é bom, o Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. sei que tu me amas, Eu também te amo. Encontrei descanso para mim. Tu és meu abrigo, Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que Tu me amas, também te amo. encontrei descanso
para minha alma em ti, em ti. Oh Senhor, somente em ti. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite. Glória, 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 glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Aquele que é digno. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, 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 santo Ele é. Um novo cântico Ao que se assenta, ao que se assenta sobre o trono dos céus. vamos declarar do início: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, 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 santo tu és. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Como igreja nessa noite vamos declarar: santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. santo, 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 santo. Tu és santo, santo, meu Senhor. Vestido de majestade, sons de trovão, luzes, relâmpago, Louvores, honra e glória. louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Adorarei, Senhor. Nós te adoramos, Deus. Maravilhado, extasiado, Eu fico ao ouvir teu nome. como é bom escutar o nome de Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Mais uma vez, maravilhados. Maravilhados, extasiados, eu fico ao
ouvir teu nome. Que nome é esse? Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misericórdia, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com admiração eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adoro. Mais uma vez para terminar. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com admiração eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adorarei. És tudo para Adorarei, adoraremos, Senhor Jesus. Glórias a Ti, Pai, glórias a Ti. Minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vamos do início. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu amor. Deus, pra te adorar, Deus, pra te adorar. Declare nessa noite. Foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, como oferta de amor e sacrifício. Eu quero minha vida a te entregar como oferta. Mais uma vez, estamos no início. Vem, Senhor, a minha vida oferecer. Vem, Senhor, minha vida. De fato, ofereça a sua vida, Senhor, como oferta viva, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar
como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar, Senhor, pois pra te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, o teu querer. Faça o que está em teu coração. E a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em meu coração. E a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. aleluia, Senhor Jesus. Obrigado por esse período de louvor, porque para te adorar, ó Deus, de fato nós nascemos. Foi para isso que nós nascemos e nos propomos a entrar por essas portas, para verdadeiramente te adorar, ó Deus, como tu queres, em espírito e em verdade. Receba, Senhor, nessa noite o nosso louvor. Receba, Senhor, nessa noite a nossa adoração. E que verdadeiramente, Pai, ofertemos, ó Deus, a Ti com oferta de amor e de sacrifício. Uma oferta viva, ó Deus, verdadeiramente diante do Teu altar. Obrigado por essa noite, Senhor Jesus. Obrigado pelos louvores, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar nessa noite com muita calma. Ainda não podemos nos abraçar, né? Apertar as mãos. E minha voz de novo. Enfim, meus irmãos, graças a Deus, deixa eu vir para o que eu estou acostumado já. Graças a Deus pelo dia de hoje, graças a Deus pela manhã que nós tivemos na presença do Senhor, graças a Deus por cada irmão, glória a Deus porque estamos aqui na presença santa do Senhor, glória a Deus por isso. Então, os nossos anúncios, o primeiro anúncio é que o nosso pastor, ele ainda está naquele período de descanso, 2 semanas, se eu não me engano, acaba essa semana, glória a Deus, tudo volta ao normal na semana que vem. Aquelas pregações maravilhosas, a minha de quase 1 hora, às vezes do Diego de quase 1 hora, da André de quase 1 hora, ele consegue reduzir de uma forma brilhante. Mas, glória a Deus, porque é necessário para ele passar por esse período de descanso para a sua mente, para a sua saúde, né? Então ele está descansando. Semana que vem ele está aí, graças a Deus, com muita saúde, com muito vigor, renovado. E essa semana também o pastor ele mandou, se eu não me engano foi ontem, muitas pessoas aqui na igreja, algumas pessoas aqui na igreja sendo acometidas pela Covid, por essa nova variante, alguns conhecendo pessoas que foram acometidas, pessoas da sua família, mas fato é que
Se tem um lado bom nessa história, é que essa variante, ela não é letal como o da primeira onda. Não é, o número de internações não tem sido tão grandes. Assim, pelo que eu vi também, todos pegarão, infelizmente todos pegarão, mas, graças a Deus, o grau de letalidade dela é muito mais baixo do que a primeira, e pode ser que essa seja a definitiva, cabe. Pode ser, a gente escuta tanta coisa, né? Ninguém tem certeza. Mas eu creio, em nome de Jesus, que Ele tem o controle de todas as coisas. Se não acabar, é porque o Senhor não quis. Se acabar, é porque o Senhor quis. A gente crê assim, como igreja. Mas, diante disso tudo, não deixe de vir à igreja. Não deixe de estar na igreja. Não deixe de vir à casa do Senhor para estar prestando o seu culto, para estar entregando o seu culto, o seu melhor, né, a sua adoração ao Senhor. Não deixe de estar no culto, a não ser que você esteja com um sintoma. Se você estiver sintomático, você se preserve em casa. As recomendações que têm sido dadas, né, a nós: continue em casa, se cuidando, muita vitamina C, enfim. Aos que estão aqui, a gente tenta o máximo possível o distanciamento, tem a ceia, que a gente tem toda uma preocupação, os irmãos, os obreiros, eles colocam a sua luva, eles passam o álcool em gel. Então, assim, irmãos, venham para a igreja, vamos juntos como igreja orar por essa situação, porque essa é a nossa responsabilidade como igreja. Amém? Eu acho que eu já falei com o pessoal da live, mas sempre bom, como eu falei no começo do culto, eles são ativos, o pessoal realmente dá oi, bom dia, boa noite, estão escutando a pregação. Então, que Deus abençoe vocês também. E os nossos cultos aos domingos, hoje pela manhã, começou às 10 horas da manhã, o nosso CETEB entrou no recesso. Eu acho que semana que vem, a próxima, sem ser essa próxima, a outra, ele volta. O seminário é muito importante para os irmãos que querem aprender sobre a Igreja Cristã Nova Vida. Os recém-chegados à igreja é muito bom, e também os batizados recentemente. Se você também quiser participar, será muito bem-vindo. É um curso que vai acrescentar muito na nossa vida cristã. Amém? Domingo pela manhã, 10 horas da manhã, 9 horas da manhã é o nosso curso, o CETEB. 10 horas da manhã é o nosso culto de louvor e adoração, leitura da palavra, assim como de noite às 18h30, culto de louvor, oração, adoração, enfim, leitura da palavra, e tem sido bênção os cultos. Quarta-feira também. Quarta-feira, apesar de sermos poucos aqui, temos visto a mão do Senhor. Tem uma igreja que está de pé, orando por cada família, por cada membro dessa igreja, por cada departamento, por cada obreiro, pelo nosso pastor, pelas nossas vidas. Então estamos aqui a partir das 19h30. Se você puder estar, venha para juntos prestarmos o nosso culto ao Senhor. Dia 29, anote na sua agenda, reunião com o pastor às 15 horas. Dia 29, reunião com o pastor às 15 horas. Professores, obreiros, todos aqueles que têm trabalhado na igreja, ele quer dar uma palavra com todos nós. E semana passada eu frisei na parte de músicos, como eu falei de manhã. Quando eu falo músicos, não são só os instrumentistas, são também quem canta, são quem faz parte do louvor. Se tivesse alguém que mexesse no som também, estaria presente com a gente. Então todos aqueles que efetivamente trabalham na casa do Senhor estão convidados a estar neste dia 29 às 15 horas, reunião com o pastor. E nessa noite, se você tem uma contribuição, você pode estar colocando na salva, os obreiros irão passar, tem os envelopes também. Muitos já têm feito Pix, né? Aproveitando essa onda de Pix, a modernidade, para nos facilitar. Então, se você tem nessa noite alguma contribuição, todos nós, como é frisado aqui, sabemos quais são os desafios da igreja, o que a igreja precisa pagar e honrar com os seus compromissos. O pastor pediu para que fosse falado que a intenção dele, ele vai focar bastante no berçário.
muitas crianças nascendo, glória a Deus por isso. Então, para que o pai tenha uma tranquilidade maior, a mãe tenha uma tranquilidade maior de deixar o seu filho. Então, ele quer dar todo um conforto, com ar-condicionado, enfim, vai ser feito um local preparado para a criança. Mas, graças a Deus por isso, até aqui o Senhor nos ajudou. Com a contribuição dos irmãos, se eu não me engano, esse mês se encerrou a campanha da pintura, e com isso nós conseguimos fazer tudo isso para a honra e glória do Senhor. Se você puder dar uma salva de palmas por tudo que aconteceu e tudo que o Senhor fez nessa igreja, porque realmente foi pela fé. Foi como foi falado de manhã, durante uma pandemia, conseguir fazer o que conseguiu ser feito durante todos esses anos, e só conseguiu fazer agora porque a gente crê num Deus que é poderoso, né? Um Deus que não tem limites para Ele. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Inclusive, põe a mão no seu coração, como pela manhã nós fizemos. Muitos colocaram pedidos de oração no WhatsApp. Então, a nossa responsabilidade como igreja é estar orando por eles, né? Então, ore por eles também. Ore pela tua casa, pela tua família, enquanto eu estiver orando também pelas contribuições. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, porque se as tuas portas estão abertas, ó Pai, é porque o Senhor, Pai, com a sua mão forte e poderosa, tem suprido cada necessidade deste tempo, Senhor. E cada domingo, cada quarta-feira é pregado o teu evangelho, é pregada a tua palavra, escutamos a tua voz, Senhor, por conta disso. Muito obrigado, Pai amado, porque o Senhor, ó Deus, tem usado os teus servos para abençoar a tua casa. Obrigado, Senhor, continua abençoando, Pai amado. Toma, Pai, agora nessa noite, Pai, todos aqueles, ó Pai, que estão acometidos por essa variante, como igreja, Senhor Jesus, nós levantamos esse clamor, para que, Pai, o Senhor entre com providência para a vida de cada um, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor vai renovando, vai restaurando, que o Senhor vai fortificando, Senhor, a cada passo, a cada etapa, ó Deus, desse processo da Covid, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor, ó Deus, entre com providência. Te pedimos como igreja, pela tua igreja, por cada membro, Senhor, aqueles também que não são dessa igreja, mas aqueles que nos escutam pela live também, que não são daqui. Pai, toma cada um, guarda, Pai, cada família, cada casa, cada lar, Senhor. Toma, ó Deus, cada departamento dessa igreja, Senhor Jesus. Toma, Senhor, essa igreja nas tuas mãos, porque ela é tua. Ela é tua, Senhor. Ela é tua. Toma a vida do nosso pastor, seja com ele, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué. Caiu uma chuvinha agora gostosa aí para dar uma refrescada. Glória a Deus, Senhor. Livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao versículo de número 9. Livro de Josué, capítulo de número 1, do versículo de número 1 ao versículo de número 9. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os
Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Mantenha sua Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Senhor, que, Pai, a palavra que o Senhor tem preparado para nós, ó Deus, venha de fato, Pai, de encontro ao nosso coração, Senhor Jesus. Obrigado por tudo que foi feito até agora. Fala conosco, Senhor Jesus. Nos renova através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, talvez o maior desafio que nós temos nos dias de hoje é de fato viver nesse mundo como cristãos. E viver como cristãos quer dizer viver uma vida para Deus de acordo com a sua vontade, obedecendo às suas sagradas escrituras. Porém, precisamos entender que estamos aqui nessa terra apenas de passagem. Pois se nós cremos em Cristo, sabemos que o nosso lugar não é aqui. Então, por conta da salvação em Cristo, fomos alcançados através da graça de Deus. Isso então nos possibilita ter uma nova perspectiva, não na terra, mas com o que há de vir, o porvir. Expectativa essa que através do dom gratuito de Deus nos foi dado vida eterna. Através de Jesus, nele está o caminho para essa nova perspectiva. Exatamente como vai dizer em Romanos, capítulo de número 6, versículo 23. Eu não vou citar, mas vai falar sobre esse dom gratuito de Deus. Romanos 6, 23, se você quiser anotar. E nessa noite, alguns pontos que eu separei irão de encontro com essa realidade que vivemos hoje. Essa passagem que lemos traz a oportunidade de fazermos um paralelo diante da promessa que Deus tinha dado a Israel com a promessa que nós temos, com a promessa que é dada a nós, que foi dada a nós. Amém? Bom, então esse livro, o livro de Josué como um todo, ele trata de como Deus ele cumpriu a sua promessa feita a Abraão. Promessa essa que daria Canaã para a sua descendência, fato esse registrado no livro de Gênesis, capítulo de número 12, 15 e 17, se você quiser anotar para uma leitura futura. Inclusive a Andréia pela manhã citou o capítulo de número 15, sobre as promessas, sobre a vida de Abraão, e fala também de como Deus conduziu o exército de Israel, com a liderança de Josué, a entrar na terra prometida, conquistando de fato pela fé. Foi pela fé que eles conquistaram, mesmo em circunstâncias completamente desfavoráveis contra 7 nações poderosíssimas daquela época. E assim, no decorrer desse livro, Deus ele cumpre a sua promessa, como nós falamos, e a terra é distribuída entre as tribos por herança, para que elas tomem posse dessas terras distribuídas até que esse livro é finalizado com um descanso dado por Deus a Israel. Esse descanso se encontra no livro de Josué, capítulo de número 23, versículo de número 1. Era também um livro, esse livro de Josué, bastante conhecido no Novo Testamento pelos primeiros cristãos. Estevão, em Atos 7, se você quiser anotar também, eu não vou abrir, mas ele faz um resumo maravilhoso dessa promessa que foi feita a Abraão até o cumprimento em Jesus, e ele cita Josué. Em Hebreus nós vemos diversos textos fazendo menção ao livro de Josué, e fazendo também um paralelo com o que haveremos de herdar, sobre esse descanso de Israel sendo simbólico em relação ao descanso que teremos em Deus na eternidade. Enfim, meus irmãos, é um livro de muita importância para a nossa vida cristã. Então, nessa noite, eu separei 6 pontos, se você quiser estar anotando, 6 pontos diante do texto principal, o texto que nós lemos. Então, vamos voltar para a palavra, capítulo de número 1 de Josué, versículos de número 1 e 2. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué:
filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. E qual foi o primeiro ponto que eu destaquei? Eu coloquei assim: somos instrumentos para os propósitos de Deus. Somos instrumentos para os propósitos de Deus. Ou seja, o fato de Moisés ter morrido não quis dizer que teria um ponto final nos planos de Deus. Claro que não. Desde o dia em que a promessa foi feita a Abraão, passou-se a geração de Isaac, passou-se a geração de Jacó, o povo ficou escravo no Egito por 400 anos, até que Moisés é levantado. E a tendência leva a crer, quando nós vamos lendo as Sagradas Escrituras, que a promessa seria de fato cumprida em Moisés, sobre a sua liderança, e ele está caminhando para isso. Mas Moisés, ele morre, e Deus levanta Josué, e o que acontece? O propósito do Senhor foi alcançado da mesma maneira. Ou seja, esse propósito ele foi alcançado porque ele não era de Moisés, ele não era de Abraão, ele não era de Jacó, ele não era de Josué, ele era de Deus. O propósito é de Deus. E aí Deus vai falar com Josué o seguinte, segunda parte do versículo de número 2. Segunda parte do versículo de número 2. Preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Que responsabilidade agora estava sobre Josué. Mas que responsabilidade? A responsabilidade de ser instrumento para a continuidade de uma promessa centenária. Você já parou para pensar nessa noite que Deus te levantou dentre muitos para dar continuidade nos dias de hoje a uma promessa feita lá atrás, em Jesus? Já parou para pensar que você sempre fez parte dos planos e propósitos de Deus? É importante nós termos em mente que diante desses planos e propósitos, nós somos usados como instrumentos nas suas mãos. E para qual finalidade? Qual é essa finalidade? Para a glória de Deus, sempre e só para a glória de Deus. Nós somos usados para a glória de Deus. Mas de que maneira? Qual maneira a gente pode ser usado? Muitas das vezes, da mesma pela qual Josué foi levantado. Levar pessoas a atravessarem o Jordão. Porque o Jordão ele se encontra como obstáculo para essa terra prometida. E como nós podemos chegar lá? Como nós podemos chegar? E qual é a ponte que liga a nós nos dias de hoje, a essa promessa que nos é dada? Qual é o caminho? Jesus. Jesus é o caminho. Então Deus tem te levantado, meus irmãos, para que pessoas conheçam de fato o caminho que é Jesus. E mediante esse caminho consigam atravessar pela fé o Jordão que tem se colocado como esse obstáculo. Caminho esse que é Jesus, que levará a terra que Deus tem preparado para cada um de nós, exatamente como Josué foi levantado. Esse é o propósito de Deus, usar as nossas vidas para o seu propósito, para o seu grande propósito, para a sua grande promessa que Ele tem para nós. E que privilégio saber que Deus nos usa para um propósito muito maior daquele que eu consiga ou possa imaginar. Amém? Segundo ponto, eu coloquei: todas as bênçãos vêm de Deus e de mais ninguém. Todas as bênçãos vêm de Deus e de mais ninguém. Agora acompanhe comigo no texto principal, versículo de número 2. Vamos observar o que Deus diz a Josué no versículo de número 2. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Percebam o detalhe: terra que eu estou para dar. Deus se mostrando que quem está dando a terra era Deus. Quem está abençoando era Deus. É Deus. Agora, versículo de número 3.
como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Observe mais uma vez, eu darei, quem está dando? Deus. Mais uma vez, Deus se fazendo saber que de fato a bênção seria dada por ele. Aquele povo seria abençoado por Deus. Versículo de número 6, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Terra que prometi. Ou seja, fica claro que a terra que Deus deu a Israel, naquele momento, é fruto de uma promessa feita por ele. Agora, o mais importante é que Deus deixa bem claro que ele é o abençoador. Então não temos como vincular qualquer mérito de bênção a homens, por maior destaque que ele tenha tido. Somos sim instrumentos para a bênção, ou instrumentos para abençoar, usados por Deus, mas não fontes de bênçãos. Deus é o único abençoador, e ele deixa claro isso na sua palavra. Eu posso talvez a partir desse momento começar a fazer um paralelo dessa terra que foi prometida a Israel com a terra prometida a nós, ou seja, a vida eterna. E aí eu peço que os irmãos efetivamente percorram a Bíblia, Efésios capítulo de número 2, versículos de número 4 e 5. Perdoem-me pela voz. Efésios 2, versículos 4 e 5. Efésios 2, 4 e 5. Diz assim: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo amor com que nos amou, olha a palavra deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Percebam que quem nos deu a vida foi Deus. Primeira epístola de João, capítulo de número 5, versículo de número 11. Primeira epístola de João, capítulo de número 5, versículo de número 11, mais uma vez. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Mais uma vez, Deus dizendo que Deus é quem nos deu a vida eterna. Mais um versículo entre outros que eu poderia citar. Evangelho de Jesus segundo João, agora, capítulo de número 10, versículo de número 28. Vocês vão ver também que tem algo em comum em todos esses versículos ao qual nós lemos. Além do fato de Deus dar e dizer que é Deus quem está dando. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo de número 10, versículo de número 28. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. E qual é a aplicação disso? Entendemos que estamos debaixo de uma promessa. Promessa essa de vida eterna, como nós vimos nos versículos, é que não tem homem algum, por mais importância que ele tenha nesse processo, que poderá nos proporcionar tamanha bênção. Essa bênção não pode ser vinculada a homens, só Deus, e glória a Deus por isso. E aí o interessante é que quando nós lemos os versículos, nós podemos perceber que tem algo em comum entre eles, é que Deus envia Jesus a nós, e por meio dele, para que por meio dele nós fôssemos resgatados, perdoados, regenerados, justificados, enfim, perdoados, tornando-nos elegíveis a estar com Deus nas regiões celestiais. E Jesus mesmo deixa claro, mais claro ainda, esses versículos ao qual nós lemos, ainda no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo de número 14, onde ele vai dizer, versículo de número 6, se você quiser anotar, onde ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então, meus irmãos, Deus é o abençoador, que nos deu Jesus, para que sejamos conduzidos a uma vida com Ele, e homem algum pode nos proporcionar tamanha bênção.
Glória a Deus por isso. Deus é quem nos deu a nossa maior bênção. Terceiro ponto, o Rio Jordão precisa ser atravessado. Terceiro ponto, o Rio Jordão precisa ser atravessado. Versículo de número 2. Meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Perceba aqui que Deus, mais uma vez, ele fala que está pronto para dar a terra, ou seja, terra que Deus está dando, mas o Jordão precisa ser atravessado. Versículo de número 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Deus prometeu a Moisés, Deus prometeu àquela nação, mas era necessário pisar, era necessário conquistar. Versículo de número 6, já vamos entender. Versículo de número 6, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Deus jurou, prometeu em juramento aos antepassados, mas nós precisamos tomar posse dessa terra que foi prometida. E o que eu quero dizer com isso é que, se por um lado Deus ele fala de uma promessa, um presente que seria dado, uma bênção dada, garantida por ele, por outro lado, em momento algum ele nos isenta, ou isenta Josué de qualquer responsabilidade. Nós estávamos falando na quarta-feira passada sobre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade. Fato é que elas andam juntas. Toda e qualquer promessa não é uma via de mão única, em que eu apenas preciso ficar de braços cruzados, pois Deus prometeu. Fica claro através da palavra de Deus, que Ele não nos isenta das nossas responsabilidades. Mais à frente, Deus ele vai abrir o Rio Jordão, mas o povo vai ter que passar. Deus ele vai derrubar as muralhas de Jericó, um ato de fé, realmente somente de fé, mas Israel teve que entrar e tomar posse daquela cidade. Deus ele fez o sol parar, que maravilha, imagina, Deus ele fez o sol parar, mas Israel teve que lutar e não foi fácil. Entende como funciona? As promessas de Deus não anulam as nossas responsabilidades, e da mesma maneira é com a nossa promessa de vida eterna. Assim essa promessa, mas não podemos ficar parados, porque sabemos que somos salvos. Precisamos de fato combater os combates da fé que se apresentarão. Precisamos crescer espiritualmente, precisamos consolidar esse chamado e eleição. Como Pedro ele falou na segunda carta, na sua segunda carta, no capítulo de número 1, mais à frente nós estaremos abrindo, mas agora, nesse momento, abra sua Bíblia. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 12. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 12. Diz assim: combata o bom combate da fé. Olha o que ele fala agora: tome posse da vida eterna para a qual foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Ou seja, Timóteo foi salvo por Deus, sim foi, ele era um homem piedoso, fez a sua confissão de fé, mas Paulo não deixa de chamar a sua atenção para os combates que se apresentariam até que essa promessa de vida eterna fosse cumprida. Meus irmãos, eu não quero desanimar a ninguém, mas muitos combates de fé se apresentarão diante de nós. Desafios e provações nós passaremos até que tenhamos de fato chegado ao cumprimento da promessa de Deus para as nossas vidas. Ou seja, estamos debaixo da promessa, mas eu preciso fazer a minha parte, independente das circunstâncias. Eu preciso combater os combates da fé que se apresentarão. Preciso crescer cada vez mais na fé, preciso tomar posse, como Paulo disse a Timóteo, da vida eterna. Agora olha que interessante o que vai dizer, citei há pouco, segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, vamos ler do versículo de número 3 ao versículo de número 11.
Segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, do versículo de número 3 ao versículo de número 11. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio dessas, ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, o domínio próprio, o domínio próprio a perseverança a piedade, fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. 9. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Versículo de número 11. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que lemos aqui é exatamente uma progressão na vida cristã até a consolidação dessa promessa, nos tornando participantes da natureza divina. A vida cristã, como Pedro ele bem diz, é de fato uma progressão, e essa progressão faz com que não nos tornemos improdutivos e inoperantes, mas sim ricamente providos a entrar no reino eterno. Então, meus irmãos, precisamos atravessar o Rio Jordão, precisamos fazer a nossa parte, combater os combates de fé que se apresentarão, estar ricamente provido quando entrarmos no reino eterno, fazer a nossa parte com o que nos é humanamente possível. Quarto ponto que eu separei nessa noite: a única coisa que Israel tinha eram as promessas do Senhor. A única coisa que Israel tinha eram as promessas do Senhor. Versículos 4 e 5. Versículos 4 e 5. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deus agora ele vai começar a delimitar a extensão do território. Ninguém conseguirá resistir a você, Deus diz a Josué. Isso se estendia ao povo de Israel, porque Josué é quem estava conduzindo o povo. Agora você já parou para pensar no que o povo de Israel possuía nesse exato momento? Eu digo humanamente falando, o que ele possuía nesse momento? Mas fato é que Deus faz a promessa a Josué, de que nunca o deixaria, nem o abandonaria, como diz o versículo de número 5, e também que estaria com ele onde quer que ele andasse. Pois bem, diante disso, vamos analisar o que de fato Israel tinha pela frente. Qual era esse cenário? O Senhor era com ele, com Josué, e era com o povo de Israel, porém, eles tinham que atravessar o Rio Jordão. E como eles iriam atravessar o Rio Jordão se eles não possuíam barcos, se eles não possuíam navios, se eles viveram uma vida quase que inteira como escravos ou no deserto? Mas Deus mandou, eles tinham que atravessar o Jordão. Deus era com eles. Mas em atravessando o Jordão, estavam esperando por eles 7 nações fortemente armadas, muradas e preparadas para qualquer guerra. Meus irmãos, eles não possuíam armas de guerra, não tinham treinamento militar algum, passaram 40 anos no deserto. A única coisa que eles possuíam a seu favor era a palavra de Deus e a sua promessa, e isso já é o suficiente.
Isso já é o suficiente. Então, diante disso, eu posso concluir que, para que eles tivessem obedecido ao Senhor nesse momento, analisando os desafios que eles teriam pela frente, e o que eles possuíam, essa obediência somente e exclusivamente, seria proveniente da fé que eles tinham na palavra de Deus agora, e nas suas promessas, de que Deus estaria com eles, de que Deus de fato faria que eles herdassem a terra prometida, independente de qualquer circunstância. Mas eles tiveram experiências com relação ao não confiar na palavra de Deus e nas suas promessas. Israel, ele duvidou na primeira vez, quando os espias eles retornam de sondar a terra prometida. E fato é que os espias eles passam um cenário de fato completamente difícil. Eles colocam as dificuldades que eles encontraram, as dificuldades que eles iriam enfrentar pela frente, a preparação de cada cidade em sua defesa, os recursos que eles possuíam, a estatura de cada guerreiro, e isso os assustou. E por conta disso, eles não confiaram no Senhor, que já havia dito que daria a eles. Já tinha feito essa promessa. Esse relato, se você quiser anotar, para fazer uma leitura, Números, capítulo de número 13 e 14, Números 13 e 14, consequência de não confiarem na palavra do Senhor, consequência de não confiarem nas promessas que Deus tinha para eles, padeceram 40 anos no deserto. A primeira geração não entrou na terra prometida mais à frente. E da mesma maneira que eles viram as dificuldades, Josué, que também era um dos espias, pôde desfrutar um pouco do que a terra tinha. Não tinha só dificuldades, ela realmente existia. Eles trouxeram frutos, a terra de fato era maravilhosa, ela manava leite e mel. A terra era real, eles desfrutaram um pouco do que a terra proporcionava. Mesmo assim, eles não confiaram. E a consequência foi aquela a qual eu falei anteriormente. Meus irmãos, da mesma maneira que a promessa de Deus e a sua palavra estavam sobre a vida daquele povo, e de fato, era tudo o que eles possuíam naquele momento, estamos também debaixo de promessa de Deus para as nossas vidas, e da mesma maneira, as promessas de Deus são as únicas certezas que possuímos enquanto peregrinos aqui nessa terra. As promessas de Deus são as únicas certezas que temos enquanto a nossa passagem aqui na terra, como peregrinos. Assim como Deus era com o povo de Israel e com Samuel, como nós lemos, temos também, isso está nas suas escrituras, revelada a nós, temos também essa garantia em Jesus, de quê? De que Ele estará também conosco para sempre. Não foi um privilégio somente daquele povo, Deus fez uma promessa a você e a mim. Agora abra lá o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, agora, capítulo de número 28, versículo de número 20, texto muito conhecido. Mateus 28, versículo de número 20, mais precisamente a segunda parte, mas vamos ler ele todo. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Não foi exclusividade do povo de Israel, é para você também essa promessa. Glória a Deus por isso. É promessa, Ele estará com você, Ele estará comigo até o fim dos tempos. Meus irmãos, quando nós olhamos de fato as circunstâncias, parece que tudo está ao contrário, está avesso. Quando olhamos o futuro, ele parece atemorizante, aterrorizante. E quando olhamos para o presente, o que nós temos visto, parece que não tem mais saída. Longe de mim atemorizar, os irmãos, como eu falei, pelo que nos espera. Porém, eu também não posso romantizar aqui dizendo que não iremos sofrer, ou que não passaremos por aflições, pois de fato mais dia ou menos dia, isso vai acontecer. Porém, fato é que, como Deus estava com Josué, há uma promessa para nós, para você e para mim, de que Jesus estará conosco até o fim dos tempos. Esse é motivo para ficar tranquilo.
Isso é motivo para você não se desesperar. E o que Deus tem preparado para nós, meus irmãos, é real e maravilhoso, como aquela amostra que os espias trouxeram da terra prometida. E dessa amostra podemos desfrutar, glória a Deus por isso, todos os dias, só que agora em Jesus. E como Paulo bem disse, Cristo em vós, a esperança da glória, a nossa esperança para a glória, ela está em Jesus, que através da sua maravilhosa graça, nos alcançou quando estávamos mortos em transgressões, e com Cristo, Deus nos fez assentar nos lugares celestiais, como diz em Efésios capítulo de número 2, e nós lemos. Então somente creia nas suas promessas, pois elas são a única certeza que temos nessa terra. Quinto ponto, Deus promete nos abençoar no caminho da obediência. Deus promete nos abençoar no caminho da obediência. Quando nós lemos os versículos, nós vamos ler agora os versículos 7 e 8, nós vamos notar alguns mandamentos do Senhor. Versículo 7 e versículo de número 8, somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar da palavra deste livro da lei e de meditar nela, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Primeiro mandamento, cuide em obedecer toda a lei. Segundo, não se desvie dessa lei nem para a direita nem para a esquerda. Terceiro, fale deste livro em todo o tempo. Quarto, medite neste livro. Quinto, cumprir o que está escrito na lei. Esses eram os mandamentos para uma consequência. O interessante é que ambos esses versículos ao qual nós lemos, ele de fato possui uma consequência em comum, tanto o 7 quanto o 8, que é de ser bem sucedido. Então, se ele cumprisse aqueles mandamentos, ele seria bem sucedido. Da mesma forma, para mim e para você, quer ser bem sucedido nesse mundo? Obedecer é o caminho. Quer ser bem sucedido? Medite nessa palavra dia e noite, fale dessa palavra agora. Quando eu falo em ser bem-sucedido, eu não falo em prosperidade financeira ou qualquer coisa que leve a isso, mas sim no caminho dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Aquilo que o Senhor espera de mim, eu serei bem-sucedido. Bem como Pedro ele falou, quando nós lemos, para que não tropecemos, para que não venhamos a parar no meio do caminho, diante dessa árdua caminhada. Meus irmãos, não tem outra maneira a não ser nos apegarmos nas Escrituras, e é falado aqui domingo após domingo, vida de oração é falado aqui quarta, domingo, todos os dias, para que fique fixado na nossa mente, para que fique fixado em nós, fé na sua palavra, cumprir aquilo que Jesus nos determinou, só assim seremos bem-sucedidos diante dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Obediência é o caminho para a bênção. Sexto e último ponto, precisamos ser fortes e corajosos. Versículo de número 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Enquanto cristãos, fraqueza, o medo são um dos nossos grandes problemas, o desânimo, o pavor. Quando a tribulação ela vem, a tendência é que nós venhamos a nos esconder. Quando o medo ele vem, a gente fica realmente atemorizado, a gente fica paralisado. O que poderá acontecer, o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, e isso pode vir a acontecer conosco. Hoje pela manhã, inclusive, foi falado pela Andréia sobre o medo que nos impede de avançar.
Quando Deus nos garante, e a sua palavra tem sido: eu estou no controle de todas as coisas, nossa garantia está no Senhor, precisamos continuar avançando. Palavra de Deus para nós: tempo é dele, o tempo é dele. Diante disso, Deus na palavra nos dá duas razões para sermos fortes e corajosos, assim como ele deu a Josué. Primeira razão: não te mandei eu. E aí eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 7. Vai servir para a segunda razão também. Marcos 6, versículo 7. Jesus disse, ou melhor, chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Da mesma maneira que Deus mandou Josué, Jesus nos enviou. Ou seja, da mesma forma que Deus falou a Josué, Ele fala com você nessa noite: eu te envio. Ele tem nos enviado, de fato. E aí Deus nos vocaciona. E no Novo Testamento, ser cristão é chamado de vocação. Paulo ele vai dizer assim: irmãos, olhai para a vossa vocação. Sendo assim, Deus nos vocaciona e nos manda ao mundo com o objetivo de sermos testemunhas de Jesus. Então, enquanto cristãos, temos que nos lembrar da nossa vocação, para o que nós fomos chamados, para o que nós fomos enviados. E é para isso que nós fomos chamados, tirados desse mundo e enviados a Ele, para falar do amor de Deus por nós, para verdadeiramente sermos testemunhas do seu sangue. Deus tem enviado cada um de nós de acordo com o seu soberano propósito, seja dentro da sua casa, na sua própria casa, na sua vizinhança, no trabalho, na escola, outro país, como muitos têm esse chamado. Ele te escolheu, meu irmão, para ser sua testemunha, falar do seu amor. Foi Deus quem te enviou, é Ele quem te garante. Então somente seja forte e corajoso, pois quem te enviou é o próprio Deus. Quem está indo à frente é o próprio Deus. Quem está falando com você é Deus. Então avança, continua, não para. Quando o medo vier, quando a incerteza quiser bater a porta, lembre-se de quem te mandou. Foi Deus quem te enviou. E em você, em mim e em você, Deus tem um propósito a cumprir, e você faz parte desse plano. Glória a Deus por isso. Ele é com você, confia. Não te mandei eu. E a segunda razão: o Senhor teu Deus é contigo onde quer que andares. Eu já posso chamar os irmãos, os músicos. O Senhor teu Deus é contigo onde quer que andares. Eu vou utilizar o mesmo texto em Marcos capítulo de número 6, para trazer como exemplo. Jesus de novo, ele falou, chamando os irmãos, chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ao mesmo tempo que nós somos enviados, Ele nos capacita, é Ele quem coloca em nós essa autoridade, esse poder da palavra, porque de nós mesmos nós possuímos a revelação da sua palavra. Ele nos capacita. Ao mesmo tempo que Deus nos manda ir, Ele diz que vai conosco, onde quer que você for, passando pelo que for, seja na luta, seja na guerra, seja nos combates da fé que se apresentarão, ou em qualquer circunstância, Deus promete que estará com você até o fim dos tempos. E isso para nós é o principal, saber que Deus ele está conosco. Como Deus ele foi com Josué, Ele será com cada um de nós, até que a sua promessa seja cumprida em nossas vidas. E como Jesus falou e nos garante, até o fim dos tempos. E meus irmãos, eu concluo essa mensagem dizendo que, de fato, nós estamos debaixo de uma grande promessa. De uma grande promessa. De uma grande promessa.
E quando confiamos que Deus irá cumprir, e de fato Ele vai cumprir, conseguimos enxergar o plano terreno diante de uma nova perspectiva. A nossa esperança, ela não está aqui, ela não pode estar aqui. Aquilo que os nossos olhos veem vai passar, vai acabar. A nossa esperança está em Jesus, precisa estar em Jesus. A nossa esperança da glória está em Jesus. Se estamos hoje aqui na terra, saiba que somos parte dos planos de Deus para a salvação do seu povo. O viver, como Paulo ele bem falou, é Cristo, e tem que ser Cristo mesmo. Saiba que apesar dessas promessas, temos responsabilidades enquanto cristãos, e Deus não nos isenta dessas responsabilidades. Apesar das dificuldades que temos vivido, uns mais, outros menos, é certo, e talvez a única certeza que nós temos, algumas das certezas diante das promessas, é que essa terra de fato vai passar, é que tudo vai passar. O que não vai passar é a palavra de Deus e as suas promessas para nós. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Fui alcançar do pó a graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. E o maior milagre, Deus já fez em mim. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. E o maior milagre, Deus já fez em mim. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje não tenho o que espero, aprendi a confiar. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração em ti, somente em ti. No Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegar o fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Vamos declarar: eu fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para... Pode distribuir os alimentos. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia eu recebi do Senhor. E você? O maior milagre Deus já fez em mim. Eu fui alcançado por a graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia nós recebemos. E o maior milagre, Deus já fez. Eu fui alcançado por tua graça,
gloriosa graça que trouxe salvação para mim. Através do sangue de Jesus, mediante o sangue de Jesus, nós somos alcançados. Deus nos tornou elegíveis a uma vida eterna. Sinta-se um privilegiado nessa noite. Que Deus já fez em sua igreja. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. E nós não merecemos, não merecemos essa graça, mas por misericórdia recebi. E o maior milagre que Deus já fez em mim. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. E o maior milagre Deus já fez em mim. Como eu fiz pela manhã, eu abri a minha Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23, você não precisa abrir. E diz assim a palavra do Senhor: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vós, façam isto em memória de mim. E Senhor, estamos aqui, Senhor, reconhecemos, ó Deus, que não merecemos, ó Pai, tamanha graça, mas que por misericórdia nos alcançou. Se estamos aqui hoje, Senhor, era por conta da Tua misericórdia e da Tua graça, porque nós não merecíamos, Senhor, de fato não merecíamos, mas aprove o Senhor a nos escolher. E se você está aqui nessa noite, você é um escolhido do Senhor, um privilegiado. Você se tornou elegível a essa nova vida concedida por Jesus mediante o seu sangue, seu corpo representado de Deus. Senhor, abençoa, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com meio dele todos. Versículo 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Senhor, abençoa, Pai, o cálice. Que, Pai, quando nós trazemos à memória, Senhor, aquilo que o Senhor fez naquela cruz, aquilo que, Pai, nos traz esperança, Senhor, isso nos fortalece. Isso de fato, ó Deus, faz com que nós nos tornemos, Pai, os maiores dos privilegiados nessa terra. Não tem homem, Pai, que se compare, ó Deus, à felicidade, Pai, nossa, de estarmos aqui na Tua presença, Pai. Obrigado por essa condição que o Senhor nos trouxe, que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa este cálice, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Bebei dele todos. Fui alcançar maravilhosa graça. Perceba o que diz essa letra. Para mim, eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia nós recebemos.
E o maior milagre, Deus, Ele fez em mim. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. E o maior milagre Deus já fez em mim. E o maior milagre Deus já fez em mim. E o maior milagre declare nessa noite. E o maior milagre Deus já fez em mim. Em cada um de nós, aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus, Senhor, obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe até essa casa. É o Senhor quem nos renova. É o Senhor, Deus, que nos coloca de pé. É o Senhor quem revigora, Senhor, diante do medo. Diante da Tua palavra, o Senhor nos reanima, o Senhor nos reaviva, Senhor. Como somos gratos, Pai, de estarmos na Tua presença, na Tua casa, Senhor, te louvando, te engrandecendo, sabendo, ó Pai, que somos instrumentos, Deus, todos os dias para o Teu propósito de salvação. Saber que o Senhor nos usa todos os dias, Senhor, continua nos usando. Senhor Jesus, toma a nossa semana, Senhor Deus. Abençoa a nossa semana, Senhor. Que o Senhor vai, de fato, se mostre, ó Deus, em cada situação. Que o Senhor, ó Deus, se mostre, ó Deus, em cada dificuldade, Senhor. Pois nós sabemos que Tu estás conosco. Isso nós nem precisamos pedir, porque é promessa Tua. Mas nós pedimos mesmo assim. Esteja à frente das nossas vidas, ó Deus, na condução das nossas vidas, ó Deus. Toma primazia, Pai amado, de todas as coisas em que venhamos a colocar as mãos durante essa semana. E que semana que vem estejamos aqui, ó Deus, para mais uma vez Te honrar, Te glorificar, Te bendizer, Te louvar. Enfim, Senhor, que Tu sejas adorados para todo o sempre. Glória a Deus por isso. Nos leva em paz nessa noite. Nos guarda, nos cobre com o Teu sangue. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa noite. Uma boa noite para você, uma boa noite para os irmãos que nos acompanharam pela live. Que Deus nos abençoe, uma semana abençoada para todos nós. Amém.